Eu costumo dizer que o Market for You é um quebra-cabeça, e como qualquer empresa que tem sucesso, ela tem que ter uma dor para resolver, e nós estávamos preparados para crescer no formato que a gente apostou, né, que escolheu, que foi no formato de franquias. A gente entendeu que o tempo era o maior ativo e é o maior ativo da sociedade, mais do que dinheiro. Um erro muito comum para empreendedor: criar produtos e se apaixonar por aquilo que ele criou. E eu sempre falo que é como atravessar o deserto: você pode tudo, você não pode desistir. Você pode reclamar, pode xingar, pode fazer o que for, mas você não pode parar. A pandemia trouxe uma demanda grande, mas também uma visibilidade muito grande para o segmento. O negócio de franquia é confiança, que é um alinhamento de expectativa muito claro com o franqueado. De tanto empreender desde cedo, ele já atingiu o patamar de mais de 30 CNPJs abertos. Começou no setor de postos de gasolina, lá em Curitiba, no Paraná, com a ajuda do pai, e passou até por academia. Tudo isso antes de desenvolver seu negócio mais bem-sucedido. E tudo, especialmente lá atrás, no início, foi feito por meio de tentativa e erro. Algumas das pessoas jurídicas abertas por ele não deram certo, mas foi com o aprendizado delas que ele chegou ao patamar atual. Criado em 2020, ano de início da pandemia de Covid-19, o Market for You tem foco em mercadinhos autônomos, instalados em empresas e condomínios que podem ser comerciais ou residenciais. Hoje, de acordo com dados da Associação Brasileira de Franquias, a ABF, a marca é a maior microfranquia do Brasil em número de unidades e funcionamento. São mais de 2.000 abertas. Uma microfranquia é quando o preço do investimento inicial vai até R$ 135 mil. E o convidado de hoje vem contar como que funciona essa história. Mas, antes de começar esse episódio, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo novo. Se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcast favorito, você também pode seguir a gente por aí. Eu sou Jamile Niero, jornalista e apresentadora. Estou aqui substituindo temporariamente a Mari Amaro, titular aqui na apresentação do Zero ao Topo, programa que conta as histórias e desafios dos homens e mulheres por trás das grandes empresas no Brasil. Hoje, eu converso com o Eduardo Córdova, CEO e fundador do Market for You. Eu estou aqui com o Eduardo, né, para a gente começar a nossa conversa, Eduardo. A empresa de vocês, né, a Market for You, ela surgiu na pandemia, que foi um período desafiador para todo mundo, né? Aquele ano de 2020 foi complicado, né? E eu queria saber, começar pelo começo, né? O que te inspirou a criar esse negócio justamente em um ano tão desafiador, né? Como é que foi essa ideia? Primeiro eu quero dizer só que é uma honra estar aqui, para mim muito especial, porque eu acompanho o InfoMoney todos os dias. Antes de sair de casa eu leio as notícias, eu acompanho o podcast, então estar aqui hoje para mim realmente tem um significado muito especial. Eu costumo dizer que o Market for You é um quebra-cabeça de tudo que eu fiz na minha vida empreendedora. Eu comecei a empreender em 2007, tive a oportunidade de montar diversos negócios que vêm desde startup de vending machine para ciclistas, açougue, agência de publicidade, vários negócios que a empresa de tecnologia, software house, que eu brinco que o Market for You é um quebra-cabeça de tudo isso, vários projetos que não deram certo, mas tiveram aprendizados muito importantes para a construção do Market for You. E o Market for You, na verdade, a primeira loja a gente inaugurou dia 12 de fevereiro de 2020. Foi ali a Bem no pandemia, foi um comecinho, né? pouquinho antes, foi a pandemia no Brasil, foi final de março. Então, foi num momento muito oportuno. A gente costuma dizer que a empresa cresceu muito surfando essa necessidade, como qualquer empresa que tem sucesso, ela tem que ter uma dor para resolver, e a dor que resolvíamos, que era gerar comodidade, gerar facilidade de compras, nunca foi tão valorizada quanto no momento onde os mercados estavam fechados, onde o distanciamento social se tornou obrigatório. Então, eu entendo que para uma empresa ter sucesso depende muito da solução que se oferece, a demanda que o mercado tem, e aquela demanda naquele momento foi muito grande. Por isso, com certeza, um dos motivos, dos fatores que nos fez crescer tão rápido nesses últimos 5 anos foi que a solução que a gente oferecia para o mercado teve uma aderência muito importante durante a pandemia. Então, com certeza, foi uma solução importante para a comunidade poder ter uma compra com distanciamento social mais segura, e nós estávamos preparados para crescer no formato que a gente apostou, né, que escolheu, que foi no formato de franquias, gerando oportunidade também para quem estava perdendo emprego naquele momento ou não sabia o que fazer, o que gerava valor naquele instante, naquela situação super sensível.
O Marketing conseguiu, então, gerar valor para empreendedores, gerar valor para a comunidade. E quando você consegue gerar valor para as pessoas, crescer, você é sugado para o crescimento. Crescer acaba se tornando uma consequência inevitável. E foi isso que a gente fez, com muita responsabilidade, com muita sustentabilidade, com um time fantástico, uma rede incrível. Hoje a gente é uma franquia, como eu falei, fez todo esse crescimento tanto na pandemia quanto se manter depois no pós-pandemia, né? Que ele já estava Até hoje, né? exatamente, já estava falando 2025, pandemia parece uma coisa bem distante já. Entendi. Assim, eu entendo então que o timing acabou dando muito certo, o momento, né? Mas eu imagino que quando vocês bolaram o negócio ainda não tinha previsão de pandemia, né? Então, o que estimulou, o que fez vocês pensarem, não, esse negócio pode ser uma boa ideia? Até mesmo pegando a sua experiência que você falou, né, de anos empreendendo. O Marshall tem um fator muito importante que foi um aprendizado ao longo desses outros negócios. Eu criei muito negócio sempre pensando em mim. Então, meu sócio, Sandro, nós somos triatletas, a gente tinha um desafio de comprar produtos para ciclistas, que a gente é ciclista, e montou uma startup Vending Machine para ciclista, pensando na gente, não pensando no mercado. A gente montou vários negócios que a gente tinha necessidade. Era uma dor sua. Era uma dor nossa, exatamente. A gente tem criou uma hold em 2013, que é Biogrupo, investindo nas melhores empresas para o mundo. Então, qualquer negócio que você achasse que tinha um impacto positivo dentro da sociedade, era essa a premissa para a gente investir, e a gente pensava muito na gente, dores que nós tínhamos. Pô, a gente precisa uma solução melhor de agência de marketing, vamos criar uma agência, a gente precisa de umas soluções de tecnologia, a gente criou uma software house para tecnologia, produtos que nós não encontrávamos, a gente falava, pô, é uma oportunidade de empreender. E, assim, infelizmente, a maioria dessas empresas deu errado. No Market Forward, a gente trouxe uma visão diferente. Acho que esse aprendizado surgiu ao longo desses quase 40 CNPJs que deram errado. A gente percebeu que, em cima de mentorias, a gente também participou aqui morou em São Paulo, inclusive, 2016, 17, 18, com a Bike Station, que era uma startup de vending machine, que eu falei, para ciclistas. A gente foi investido pela Porto Seguro, pela Plug and Play. A gente passou muita mentoria, a gente começou a perceber que o nosso erro nos negócios estava muito em olhar porque a gente precisava. E o Marshall, então, nasceu dessa outra visão. Mas o que o mercado precisa? O que as pessoas estão comprando? Como que as pessoas estão se comportando? O que no futuro vai ter cada vez mais valor? E a gente entendeu que o tempo era o maior ativo e é o maior ativo da sociedade. Mais do que dinheiro, o tempo é o que cada vez mais as pessoas vão valorizar. Como a gente fornece tempo para as pessoas no mercado grande, porque o nosso negócio de ciclista, o nosso negócio de açougue, o nosso negócio de café em shopping tinha públicos restritos. Então a gente pegou o maior mercado do Brasil, o varejo, fatura mais alimentar, fatura mais de R$ 1 trilhão, falou, pô, todo mundo consome alimento. Onde as pessoas moram, dentro de condomínios, a gente está falando de uma população de 60 milhões de brasileiros morando dentro de condomínios, quase 500 mil condomínios no Brasil. Só esse ano, quase 1.000 condomínios sendo lançados em São Paulo. A gente falou, pô, o mercado, a gente queria um mercado grande, a gente cansou de fazer negócios pensando na gente, a gente falou, o que tem que o mercado, que as pessoas precisam. Além de só a gente, além de só a gente. Além da minha dor, a dor do outro. E esse eu acho que é um erro muito comum para empreendedor. Criar produtos e se apaixonar por aquilo que ele criou. E era o nosso caso. A gente tinha dó de fechar uma empresa, a gente queria que desse certo, não pelo valor que ela gerava para funcionar, mas como a gente é um pai, né? Acho que quando você cria um negócio... É um filho ali seu, né? Você criou ali com carinho, dedicou tempo. Quem empreendedor sabe esse sentimento que você tem de paternidade. Você fala, pô, isso aqui, você é apaixonado por aquilo que você fez, pela forma como você construiu cada detalhe, e isso nos levou todas, quase as vezes, 90% das vezes, a fracassar. Mas não falou, não, vamos parar de dar pra nós, vamos olhar para o mercado. A gente olhou o mercado e casar as nossas competências, as nossas experiências, os nossos conhecimentos com uma dor real do mercado. As pessoas moram em condomínios, as pessoas consomem varejo e nós temos tecnologia para compra autônoma, nós temos experiência em venda autônoma. Poxa, vamos colocar isso não limitado ao produto para ciclista, vamos colocar isso de uma maneira mais disponível para o consumidor. E já tínhamos muita experiência de venda autônoma, olhamos qual que seria o custo para montar uma loja autônoma, e quando a gente falava, pô, no Brasil, o mercado autônomo, tu não fala, tão louco, vão roubar tudo, isso não vai funcionar. E quem é empreendedor sabe que você tem que acreditar no teu filho, você tem que olhar para uma semente e enxergar a árvore que pode se tornar. A gente falou, cara, mas se der errado, também faz parte, né? Faz parte da jornada empreendedora. Já erramos tantas vezes, né? Empreender, eu sempre falo que é como atravessar o deserto. Você pode tudo, você não pode desistir.
Você pode reclamar, pode xingar, pode fazer o que for, mas você não pode parar. Então, vamos tentar, porque nós temos muita experiência já com tudo isso que é necessário para esse modelo funcionar. Agência de marketing, tecnologia. E quando a gente instalou a primeira loja, dia 12 de fevereiro, primeiro mês, eu fico muito feliz não só de ter crescido daquela loja para hoje mais de 2.300 lojas, mas um grande orgulho nosso é ter até hoje. Então, passados 5 anos e meio, aquela primeira loja ainda está ativa, com a tecnologia Market for You, ainda gerando comodidade para aqueles consumidores. E aquela primeira loja faturou no primeiro mês R$ 15.000. Hoje no Brasil tem mais ou menos aí 20 mil vending machines, faturando na média R$ 2.300. Aquela loja faturou 7 vezes mais que uma vending machine, custando 2 vezes menos para montar aquela loja. Então, pô, aqui tem uma oportunidade gigantesca. Quando a gente olha para o tamanho do mercado condominial, o tamanho do varejo e como as pessoas estão valorizando cada vez mais a comodidade, né? O varejo crescendo no atacarejo, que já é mais de 50% do volume, e crescendo na proximidade, e nada é mais próximo do cliente do que o mercado dentro do condomínio, que está a poucos passos. Só se apertar o botão do elevador, é só tá apertar o lá. elevador e descer lá, e hoje falar disso todo mundo já teve contato. Fico muito feliz que a gente anda muito com a nossa cor é verde, na jaqueta, mas todo mundo já conhece, já teve experiência de compras em empresas ou no condomínio, mas naquela época isso não era uma realidade. Então eu explicava para as pessoas que poderiam ter essa comodidade, me perguntava, mas quanto isso vai custar para o condomínio? E fala, não, isso não custa nada, isso é uma comodidade que hoje valoriza o imóvel, melhora a experiência das pessoas. Então o Marchu nasceu dessa visão de gerar soluções, olhando muito mais para o mercado, o que o cliente quer e pensando num tamanho de mercado grande, do que olhando simplesmente para o que nós gostaríamos que existisse. Esse é um conselho muito importante que eu dou hoje para quem quer empreender. Olha para o mercado, não se apaixona pelo teu produto, perceba o que o cliente quer, valoriza, precisa, que quanto mais alinhado você tiver a isso, mais sucesso você vai ter. E Eduardo, já que você falou dessa primeira loja, eu queria saber onde que está essa primeira loja, né? E como é que foi justamente montar essa primeira loja, né? Como é que foi essa construção? De novo, lembrando que quando vocês lançaram ainda não estava a pandemia, né? Não era emergência ali falada aqui no Brasil, né? Mas logo na sequência foi. Então eu queria que você me contasse um pouco como é que foi esse começo de montar a primeira loja, onde que ela está, como é que foi essa primeira... Essa loja, ela é super importante, super especial, porque ela está nos lugares mais lindos. Pelo menos no começo eu conhecia todas as lojas, hoje eu não conheço todas, mas ela está no 23º andar de um prédio, ao Red, em frente a um parque de Curitiba. Não, em Curitiba, Parque Barigui. Ela está perto de um espaço de spa, assim, é um prédio super bonito, lá no alto. Então, a primeira loja acho que foi super importante. Também outro ganho que tivemos foi que nós montamos essa loja. Então, estavam lá os fundadores da empresa, eu, meus sócios. Vocês colocaram a mão na massa. A gente fez sob medida a marcenaria, os armários, os móveis, super pesado. E a gente mesmo foi lá um dia chuvoso, em Curitiba, carregando aqueles equipamentos, um elevador. A gente viu o quão inviável era aquele formato, que era com um móvel maciço. Depois as lojas se tornaram muito mais slim, né? Muito mais leves o mobiliário. Mas foi super importante porque a gente viveu a experiência. Daí já veio o aprendizado. De inaugurar isso, que às vezes também de cima muita gente empreende e não participa do processo, que é estar ali no dia a dia da operação, não percebe problemas que são insuperáveis. A gente sentiu o peso de carregar no caminhão, descarregar, levar aqueles equipamentos, montar aquela loja, feedback dos consumidores, como a gente estava fazendo negócio para as pessoas e com as pessoas, com os clientes, com o síndico, com cada morador, ouvir e eu estar junto ali naquele momento com essas pessoas tão importantes nessa jornada empreendedora, que são as pessoas que fundaram junto a empresa, sentindo a dor de quem estaria instalando, fez a gente reconstruir a estratégia da empresa. E aí isso foi 12 de fevereiro, a pandemia ainda era algo do mundo exterior. Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo, era na China, não era no Brasil. Mas quando a pandemia veio para o Brasil, a gente foi, assim... imagino que deve ter mudado alguma coisa no processo. Mudou completamente, porque a gente foi convidado para fazer umas matérias nacionais, para falar sobre Market for You. E a gente falou, cara, mas como que a gente vai falar para o Brasil inteiro de uma solução que está aqui só para Curitiba? E aí eu sempre acredito na vida que tudo que você faz tem que ter um objetivo. Você não pode fazer as coisas a esmo. Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Então sempre pensando no que a gente vai fazer, qual que é o objetivo, o que eu quero com isso. Ele falou, cara, o que a gente quer com a matéria nacional?
Aí veio a ideia, que eu já tinha experiência como franqueado e como franqueador, de construir e transformar a Marsul numa franquia. Nessa matéria que ia sair para a rede aberta, televisão aberta, super importante para o empreendedorismo, a gente já construiu, então ali tinha 15 dias, os ferramentas, os manuais, toda a parte documental para lançar nessa matéria o Marsul como franquia. E quando a gente fez isso, a gente recebeu demanda no Brasil inteiro, de vários empreendedores. Poxa, eu estava procurando um negócio para investir, eu vi um negócio de vocês, eu quero fazer parte da rede, muito simples, eu quero no meu condomínio aqui em Fortaleza, aqui em Paraíba, em João Pessoa. E com isso o Marsul, então esse foi um marco muito importante na história do Marsul. Foi maio de 2020 que a gente lançou a franquia do Marsul. E 5 anos depois, 4 anos depois, a gente se tornou a maior micro franquia do Brasil. 5 anos depois, de volta, a maior micro franquia do Brasil por 2 anos seguidos, 2 anos atingindo o selo de excelência da BF, que certifica as melhores franquias na avaliação dos franqueados. Então, não foi coincidência, circunstância, foi com certeza muito essa capacidade de aproveitar as oportunidades que surgiram de acordo com o nosso conhecimento, com as nossas competências, para gerar o máximo de valor para quem queria empreender, para o consumidor, e é por isso que eu acho que negócios que dão certo, eles têm sempre uma base muito importante e sólida, uma responsabilidade de quem está por trás. Então deixa eu ver se eu entendi. Quando vocês montaram a primeira, vocês ainda não pensavam necessariamente em ampliar via franquia? Não era operação própria. Sem a primeira loja, nosso plano de expansão para 5 anos era pensar em franquias. Primeiros 5 anos, nosso plano era chegar a 1.000 lojas de operação própria, Entendi. antes da pandemia. E a segunda unidade que foi aberta, então já foi em esquema franquia ou também Não, foi de vocês? a gente abriu muita loja própria, a gente abriu umas 80 lojas próprias, a gente cresceu muito rápido. Como veio a pandemia, dia 12 de fevereiro a gente abriu mais 5 lojas aí no plano antes da pandemia, março já abriu mais 20 lojas, abril já abriu mais 40 lojas. Quando a gente lançou a franquia, a gente já tinha próximo a 100 lojas. Entendi. E hoje o total são quantas unidades? 2.300 lojas. E tem franquia, tem próprio? Hoje tem 80 próprias e 2.220 franquias. A maior parte, então, já... Não, hoje a maior parte é franquias e a nossa expansão hoje é franquias. As lojas próprias têm um papel muito importante para qualquer franquia, que é o aprendizado. É difícil eu testar e validar coisas nas lojas dos franqueados se eu não tiver segurança, não tiver um teste controlado. As lojas próprias nossas, elas funcionam muito mais como laboratório do que como modelo de negócio. Entendi. Você falou de teste, isso me desperta uma outra pergunta, né, uma outra dúvida, que é em relação ao local, né? Você falou que abriu a primeira unidade em Curitiba. Por que Curitiba? Era onde vocês moravam? Eu nasci em Curitiba, os meus sócios também, nossas empresas todas em Curitiba. Então, Curitiba, para nós, relacionamento, para conseguir convencer um síndico que nunca tinha visto e nunca ninguém tinha falado no mercado dentro do condomínio. E os estatutos dos condomínios, na época, tinham uma dúvida se poderia operar uma loja. Ah, mas tem no estatuto que não pode comercializar, e será que libera ou não libera? Então, Curitiba, para nós, foi muito importante o relacionamento. Dos primeiros amigos que indicaram para os síndicos, os primeiros síndicos que acreditaram que aquilo poderia fazer sentido para aquela comunidade, porque o síndico ele tem um papel muito importante. Ele é o responsável pelo maior patrimônio da maioria dos brasileiros, é o seu imóvel, e ele representa toda essa comunidade. Então, chegar para um síndico e fazer qualquer proposta, sempre ele representa 100, 200, nesse caso, esse condomínio tinha 200 moradores. Por isso, a primeira síndica também, que está conosco até hoje, super Thaís da Providência, super parceira, o Maicon, da forma, vários síndicos começaram conosco lá atrás, estão conosco até hoje, que é uma relação de confiança. Uma franquia, um condomínio que a gente opera é sustentado sempre com um relacionamento baseado na confiança. E confiança é muito mais fácil você ter em quem você conhece. Hoje a marca tem uma relevância super importante, mas naquele começo era confiança em nós que estávamos falando que não ia dar nenhum problema, transtorno, que a gente assumia qualquer responsabilidade. Eu acho que confiança é uma palavra-chave no negócio de vocês, né? Acho que não só por esse ponto que você traz, de ter ali a confiança dos franqueados e dos síndicos, né, onde vocês vão instalar as lojas, mas também com o próprio consumidor, o usuário que está ali comprando, né? Como que é essa relação, assim, com todas essas partes, considerando esse fator essencial que é a confiança? Tanto que a nossa camiseta, a primeira camiseta que a gente fez lá em 2020 é comodidade, confiança, inovação, Market for You. Porque é uma relação de confiança com todo mundo. O franqueado está escolhendo um negócio porque ele confia
nos empreendedores, confia na companhia. Hoje o Marchu tem 300 pessoas, mas naquele momento, quando a gente começou a franquia, eram poucas pessoas jovens que estavam uma promessa, uma expectativa do modelo de negócio. Então o franqueado confia, o síndico confia que é a melhor solução, que a gente vai assumir toda a responsabilidade, a indústria confia para fazer a venda do seu produto, o colaborador confia porque ele vai construir a sua carreira junto conosco, e o consumidor tem uma relação de confiança mútua. A nossa de disponibilizar lá 5, 10 mil reais de estoque, vinho, cerveja, água, qualquer produto, e a gente confia que o consumidor vai pegar o produto e vai ter a jornada de compra adequada. Claro, a gente hoje não é uma empresa que subestima o desafio, que 99% dos nossos clientes cumprem o processo, mas nós temos tecnologia para identificar, caso o cliente não conclua o pagamento na sua compra, e poder depois realizar a cobrança. Mas no começo tinha pouca tecnologia, no começo eram poucas câmeras e uma confiança no consumidor. E deu certo porque a confiança funcionou. O cliente, em 99% dos casos, concluiu o pagamento. Hoje, claro, a gente conseguiu ao longo desses 5 anos desenvolver muita solução tecnológica. Hoje, um dos grandes times do Market Shore é tecnologia, para que as compras sejam auditadas e sejam identificados caso haja ali uma falha no pagamento ou esquecimento mesmo do usuário. Mas nasceu um pilar muito forte de conscientização, e eu acredito que o empreendedorismo, as empresas têm esse papel na sociedade de construir um futuro melhor, de conscientizar as pessoas a terem melhores hábitos, e fico muito feliz do Market Shore ter cumprido esse papel. Entendi. E me conta como é que foi a expansão para outros estados, né, porque vocês começaram lá em Curitiba, no Paraná, e hoje estão espalhados pelo Brasil todo, né. Como é que foi essa experiência de levar para outro estado? Isso foi um desafio? Como que foi esse Foi, movimento? foi incrível que quando a gente lançou na televisão a solução do Market Shore como uma franquia, vieram empreendedores do Brasil inteiro, e nós não podíamos trazer o franqueado para Curitiba para treinar e nem ir até a cidade dele. Então a gente teve que criar soluções que facilitassem a vida do nosso franqueado, e que a compra não fosse só autônoma para o consumidor, mas que a operação inteira fosse automatizada, ou seja, que o franqueado tivesse um suporte e o sistema fizesse muito do trabalho. E esse sistema não existia no Brasil e no mundo. A gente pesquisou, eu fui para a China, a gente procurou e não existia solução pronta. Então foi a grande oportunidade que a gente viu de criar essa tecnologia que viabilizasse, e viabiliza até hoje, uma operação autônoma. Então a gente conseguiu expandir para 160 cidades hoje. O Marchu opera em 22 estados, todas as regiões do Brasil, através da tecnologia que suportou a operação. Então, dizendo para o franqueado qual o preço colocar em cada produto, em cada loja. Muitos dos nossos franqueados não tinham experiência dentro do varejo até começar a empreender com o Market For You. Aí a gente fez em julho uma decisão muito importante, em julho de 2020, que foi começar uma operação também de centro de distribuição aqui em São Paulo. Então a gente veio, eu lembro que a gente vinha, andava para o aeroporto, praticamente era um aeroporto fantasma, não tinha ninguém quase nas ruas, porque tinha muito medo, né, de contaminação. E a gente escolheu, falou, poxa, vamos dar espaço. A gente montou centro de distribuição em São Paulo. Hoje São Paulo representa 60% já do faturamento da companhia. A gente tem hoje 3 centros de distribuição. Uma das formas de expansão nossa é ter o centro de distribuição, porque o centro de distribuição fornece a mercadoria para o franqueado. Então ele não precisa, nessas cidades, ir até vários distribuidores ou atacados fazer suas compras. E com isso a gente ganha força junto com a indústria, porque a gente consegue comprar esse volume de forma centralizada e fornecer já separado para o franqueado. Ele leva para o condomínio o item certo, na quantidade certa, sem precisar fazer uma compra maior. E isso foi um dos maiores desafios, a gente sair de Curitiba e vir. E esse sempre foi um sonho, também foi um desafio, mas foi uma grande oportunidade. Porque sempre foi um sonho meu, quando eu comecei a empreender, construir algo grande, algo que tivesse impacto singular, significativo na sociedade. E São Paulo sempre foi um grande objetivo. Como a gente começa um negócio em São Paulo, que é uma cidade super competitiva, e o Marchu deu essa oportunidade. Então a gente veio para São Paulo, montou um centro de distribuição, contratou pessoas, a gente vinha fazer entrevista e falava sobre esse projeto, que pouca gente ainda tinha que convencer o que era o Market For You, e convencer as pessoas a virem trabalhar conosco. E foi assim um marco na nossa história também, quando a gente começou a operação em São Paulo, ativando loja, vendendo as lojas já para o franqueado, fazendo eventos com franqueados aqui, feira da BF, que é a maior feira de franquias do mundo, aqui em São Paulo, construindo uma marca aqui em São Paulo.
A gente convidou daí o Celso Portiolli para também participar da empresa e representar a nossa marca com toda a credibilidade e carisma que ele trouxe. Então, São Paulo abriu muitas possibilidades e muitas novas parcerias, fornecedores novos que a gente conheceu, soluções que a gente levou depois para Curitiba. Hoje a gente tem um escritório grande, os maiores em metragem aqui em São Paulo. Mas a gente continua morando em Curitiba. Entendi. E um outro ponto que você comentou agora, né, que é a questão também dos fornecedores, né? Como que começou essa relação com os fornecedores de vocês e como que ela está hoje? Esse é também uma crítica minha sempre dos negócios, era que eu via muito, quando eu comecei lá, 18 anos, 19 anos, 20 anos, lembro até hoje, quando eu comprei um apartamento, eu lembro que representou muito dessa minha visão como as coisas deveriam ser. Eu comprei um apartamento, eu negociei na época, sei lá, 400 mil apartamento, e aí eu lembro que eu fui depois lá para a Celso Pérez e o cara, o vendedor me falou, nossa, quando eu passei a tua proposta, o dono disse que perdeu dinheiro vendendo para você, que era para ser 420 mil, você negociou por 400, ele falou que ele perdeu o dinheiro. Eu falei, não, então vamos cancelar o negócio agora. Não, mas como assim? Você fez um bom negócio? Eu falei, não, para mim, bom negócio é quando todo mundo ganha. Se ele perdeu, eu não quero, porque eu sei que lá na frente ele não vai entregar, vou ter problema com ele. Cancelei esse negócio e eu sempre defendi que os negócios têm que ser bom para todo mundo. E isso no varejo era uma coisa que era pouco vista. Geralmente o varejo quer pagar, espremer o fornecedor, principalmente fornecedores pequenos, quer pagar pouco, quer um prazo grande. Ele sempre teve essa visão, né, do varejo contra a indústria. Aí o varejo cria marca própria, a indústria cria D2C, e eu nunca acreditei que o mundo da competição vem do ramo de posto de gasolina. O primeiro negócio meu em 2007 foi um posto de combustível. E no posto de combustível, a gente convive muito, quem é do ramo sabe, guerra de preço. Que o vizinho baixa um centavo, outro baixa um centavo. É na base do centavo o É na base do combustível. centavo. Você baixa um centavo, baixa um centavo. Eu sempre acreditei que numa guerra não tem vencedor, tem sobrevivente. Eu sempre achei, cara, esse negócio de quem perde mais não leva a gente a lugar nenhum. Então eu trouxe uma outra visão para o Market for You, que é ter a indústria como parceiro. É como que a gente gera valor para a indústria e sai de uma relação simplesmente transacional e cria uma relação estratégica para levar os melhores produtos para o consumidor, para a gente gerar também insights, dados, como grande parte das nossas compras são pelo aplicativo. No final do dia, a gente sabe quem comprou, conhece o perfil daquele cliente para oferecer um produto, uma experiência melhor para aquele cliente, para também a indústria poder ser mais estratégico. Quando a indústria vende para uma grande rede no mercado, ela sabe que aquele CNPJ comprou X milhões. Quando ela vende para o Marchou, ela sabe quem que é, não, claro, respeitando o LGPD, não quem que é a Jamília, é o cliente, não, mas sabe que uma mulher de 20 e poucos anos, ela mora em qual região, comprou, recomprou o teu produto, também ela comprou outros produtos juntos, para que a indústria possa ser mais assertiva na construção de estratégias interessadas ao consumidor. Então a indústria, eu falo, o nosso ecossistema, a gente tem o franqueado, a gente tem o síndico, a gente tem o consumidor, tem o nosso colaborador e tem a indústria. Esses são os protagonistas, os nossos stakeholders, e uma preocupação sempre muito genuína minha foi gerar valor, e isso, claro, na cultura nossa, conscientizando sempre todo o nosso time, foi gerar valor para cada um dos stakeholders. E aí, eles se preocupam com que a gente cresça. A indústria quer oferecer os produtos certos para os clientes, o cliente quer que tenha Market for You no seu trabalho, na sua casa, na sua academia, no hotel que ele fica hospedado, na sua empresa que ele trabalha. Aí o colaborador quer que a empresa cresça. O franqueado indica, nós temos uma questão que me orgulha muito, que, por exemplo, agora na feira da BF, a gente tinha um stand ali de 100 metros quadrados, super importante dentro da feira da BF, que nós tínhamos ali 20 pessoas no nosso time, mas tínhamos mais 20 franqueados, que estavam os 4 dias, o dia todo lá, sem ganhar nada, porque eles acreditam na forma com que a gente constrói negócios, na solução que a gente constrói. Então, criar essa visão de longo prazo, sustentável, que todo mundo possa sair ganhando. Ou seja, não quero, se custa para a indústria, o produto custa, eu não quero pagar 50 centavos, eu não quero que a indústria perca dinheiro fazendo negócio comigo, porque nós somos hoje uma grande empresa e a gente tem a oportunidade de fazer isso. Eu quero que seja bom para a indústria, bom para o colaborador, bom para o consumidor, gerar valor para cada um dos stakeholders. Isso é uma forma que eu acredito que se constrói negócios mais sustentáveis. Por isso a gente olha várias empresas varejistas que não prosperam, que não tem. Se a indústria pode vender para outro, ela prefere vender para outro. E eu acredito que o futuro, cada vez mais, a gente vai ver empresas colaborativas. Como eu consigo gerar valor para a construtora,
pô, a gente tem uma relação super saudável com administradoras, com construtoras, com síndicos. Não é eu querer vender para o cliente, ele querer pagar o mais barato possível, ali um preço menor do que o meu custo, ele quer pagar na Coca-Cola, porque o cliente quer pagar R$ 1 na Coca-Cola ou numa água, a indústria quer vender por 2, o franqueado quer ter uma margem de 50%. Se todo mundo olhar só o seu interesse, a gente não vai prosperar para lugar nenhum. Agora, papel nosso como companhia, orquestrar esse ecossistema, fazendo que o franqueado tenha uma margem saudável, que a indústria tenha seu produto nesse canal de vendas tão importante, que saiu agora um estudo do varejo, 53% das lojas abertas em São Paulo em 2024 do varejo, de supermercado, foram dentro de condomínios. Então, ou seja, mais da metade das unidades abertas em São Paulo foram dentro de condomínios. Esse é o tamanho do segmento. Essa é a força do varejo hoje autônomo. Então, pô, eu sei que a indústria precisa estar ali dentro, eu sei que é uma oportunidade para quem quer empreender. Como que todo mundo consegue se beneficiar? O cliente paga um preço justo, o franqueado tem uma margem saudável, o síndico tem uma solução adequada para os seus condôminos, que valoriza o imóvel. Então, essa preocupação genuína que permeia todas as relações que a gente constrói, de não tentar subtrair, tirar o máximo. Só pensar no só seu, pensar no né? nosso, que é esse mundo, né? Que cada um, se olho por olho, todo mundo fica cego, né? Com certeza, Eduardo. Todas essas pontas que você comentou, eu acho que só falta falar de uma, que é a concorrência, né? Como que é a concorrência agora e como era lá quando vocês começaram? Existia concorrência? Hoje imagino que exista, né? Esse é um ponto também que eu acho super importante, porque na Bike Station, por exemplo, que é essa startup que eu citei agora há pouco, A gente vai falar um pouquinho dela também mais pra frente, tá? O mas pessoal que tá acompanhando a gente ouvir. ela tem um caso super legal, que a gente tinha maior orgulho, que eu falava com meu sócio, o Sandro, falou, cara, tinha mais o Paulo também, que era sócio, mas falou, cara, a gente é a primeira startup de vende machine para ciclista do mundo. Nós hoje temos vergonha, porque a gente foi a única startup que era um negócio horrível. Ninguém copia o fracasso. Hoje, cópia é sinônimo de sucesso. Hoje eu tenho o maior orgulho do mundo. Inclusive, a gente fez um evento agora aqui em São Paulo, que a gente reuniu os concorrentes. Os principais concorrentes, vieram 70 concorrentes no nosso CD. A gente fez um workshop falando sobre estratégias, falando sobre o segmento, falando sobre o futuro, abrindo realmente como a companhia funciona. A gente abre muita informação. Eu faço parte de uma associação de mercados autônomos e eu fico muito feliz quando eu vejo concorrentes, porque é sinal que o mercado é bom, que o segmento é resiliente, que é um modelo de negócio sustentável e saudável. Então, cuidado quando você não quer ter concorrente, porque no final das contas, eu falo sempre pro time, a nossa competição é conosco mesmo, é como que a gente é melhor a cada dia. E muito legal que estão copiando, porque estão copiando é porque nós somos os líderes hoje, nós somos a maior rede, hoje, se pensar, o segundo maior mercado autônomo deve ter, sei lá, 200, 300 unidades. Então, nós temos hoje 2.300 e não, eu tento trazer, quero também deixar aqui bem claro que eu tenho muita humildade em tudo que eu faço, sou cristão, acredito que todos nós somos iguais, e o que eu trago aqui é muito mais experiências que eu tive. Eu tenho muita humildade porque a maioria dos meus negócios deram errado. Você fala, pô, você sabe fazer? Eu sei como não fazer. A maioria das coisas que eu fiz com maior paixão, dedicação, trabalho do mundo deram errado. O Market for You foi uma circunstância, um modelo de negócio bom, que tem vários outros players também prosperando, que é muito fácil, eu falo, você prosperar em terreno fértil. Então, um modelo de negócio vencedor que funcionou. E por isso, talvez eu esteja aqui hoje. Não pelos outros 37 negócios que tiveram também um esforço absurdo, mas não se comprovaram de sucesso. Então, quem está assistindo fala, pô, eu sei fazer, eu sou capaz de fazer. Se você continuar, com certeza você vai ter cada erro vai trazer algum aprendizado para você atingir o seu objetivo. Então, hoje eu fico muito feliz de ter vários concorrentes também indo bem, que isso valoriza o meu negócio, mostra o quanto o segmento é próspero. A gente está falando no Brasil, não, mas a concorrência é bom ou é ruim? Depende do negócio. O nosso negócio não é um negócio talvez só de um vencedor, porque tem no Brasil, além dos 400, 500 mil condomínios, todos os anos mais de 1.000 condomínios são inaugurados no Brasil. Então é um negócio que só tende a crescer. Você pegar nos últimos 20 anos, dobrou o número de pessoas que mora em condomínio, seja por questão de custo do terreno ter valorizado, de segurança. Então é um negócio que vai crescer muito, talvez. Na China tem 200 mil mercados autônomos, talvez no Brasil vai ter 50 mil mercados autônomos nos próximos 5 anos. Espero que o Marchu tenha uma posição importante, porque não teve concorrentes bons, mas porque nós somos competentes para fazer muito bem o nosso trabalho. Então o concorrente também faz com que a gente se provoque a inovar e criar soluções melhores todos os dias. Lá atrás,
óbvio, não tinha concorrente, mas que a pandemia trouxe muito concorrente. A pandemia trouxe uma demanda grande, mas também uma visibilidade muito grande para o segmento. O que fez hoje tem, sei lá, 300 concorrentes, o Mark Shore tem a nível nacional, o que não é de todo mal. Entendi. Queria entender um pouquinho, falando, né, do franqueado, queria saber um pouco falando de quanto que ele do investimento dele no negócio, né. Queria saber em quanto tempo que ele consegue ver um retorno de fato, e em quanto tempo também ele tem que dedicar para o negócio dele. Hoje tem vários perfis de franqueados. Tem franqueado lá em Porto Alegre que fatura R$ 700 mil. Então vai ter lá um retorno de 15%, um faturamento super alto. Nosso negócio, ele tem uma flexibilidade muito clara, porque tem franqueados, tem uma loja, faturam R$ 50 mil, tem franqueados que tem 25 lojas. Isso não é uma receita de bolo, mas a média hoje do investimento para o franqueado montar 5 lojas, porque a gente entende que uma loja só, às vezes, não vai compor a renda suficiente para a dedicação necessária, mas se um franqueado montar 5 lojas, ele vai ter um investimento lá com a taxa de franquias de R$ 200 mil. O retorno em torno médio hoje de 18 meses. Claro que vai ter, às vezes, mas tem franqueado que vai montar e vai ter muito sucesso, vai ter um retorno em 6 meses. Mas também vai ter franqueado que vai montar e vai demorar 2 anos para conseguir montar as suas 5 lojas. E o trabalho depende se o franqueado vai usar o nosso CD, o nosso centro de distribuição. Então, o nosso centro de distribuição separa as mercadorias, o franqueado pega lá os produtos e leva até os condomínios que ele administra. Tem franqueados que terceirizam também essa operação logística e com isso tem uma margem um pouco menor. Por isso é muito importante, quem tem interesse, sempre se cadastrar e acompanhar. A gente não mostra PowerPoint, a gente mostra realmente o nosso sistema, os nossos cases, passa contato dos nossos franqueados. Mão na massa ali Mão na mesmo. massa, porque tem gente que chega até, eu estava agora na feira da BF, chegou lá, porque eu fui no concorrente, falou, vai precisar trabalhar 2 horas por dia, vai ter um retorno XYZ, investimento 10. Falei, olha, não é verdade, isso não vai acontecer nem com ele, nem conosco. Ah, mas eu não queria trabalhar porque é mercado autônomo, não preciso trabalhar. Falo, mentira, como que o produto chega até a gôndola? Não existe negócio sem trabalhar, isso não é o que a gente vende é que existe sim oportunidade, mas existe trabalho, existe responsabilidade também do franqueado, e nós ficamos muito felizes que não temos hoje ação na justiça de nenhum franqueado, porque o negócio de franquia é confiança, tem um alinhamento de expectativa muito claro com o franqueado. Fico muito feliz de amigos nossos, parentes nossos comprarem a franquia, colaboradores nossos comprarem a franquia, porque é realmente transparente o papel que a franqueadora tem, o papel que o franqueado tem, porque o que é também uma característica muito clara do Mark Shore é pensamento a longo prazo. A gente pensa em os próximos 10 anos, a gente não pensa no próximo mês, na próxima semana. Toda a estratégia foi construída, e isso acho que fez a diferença muito na nossa história. Foi esse pensamento, claro, as pessoas junto no time, a nossa rede de franqueados, o modelo vencedor, mas essa cultura de pensar a longo prazo. Por isso, não é uma conta matemática tão simples, retorno garantido, vou aqui assumir um compromisso, depende do franqueado também, em grande parte do sucesso é a responsabilidade do franqueado. Vocês conseguem dar alguns parâmetros, Isso. né, de onde ele pode Dizer chegar. como outras pessoas estão tendo sucesso, mas conversar com elas que elas também estão tendo atitudes, trabalhos, O que está dando responsabilidades. certo para elas também, Isso. né. Eduardo, eu queria te ouvir também um pouco sobre a sua experiência, né, que você comentou aqui que já abriu inúmeros CNPJs, que muita coisa deu errado, né, até de fato dar certo. E eu estava vendo aqui que dessa startup que você comentou das bikes, né, Isso. vocês participaram de um reality show com elas, como é que de foi? televisão aberta, foi super legal. Então, como eu falei, eu comecei a empreender em 2007 com um posto de gasolina. Meu pai é contador, comecei a trabalhar aos 13 anos lá com ele na contabilidade, fui office boy, trabalhei no RH, trabalhei no fiscal, trabalhei no contábil, trabalhei no financeiro, e eu conversava com os clientes, grande parte da contabilidade dele tem 50 anos, foi fundado em 1975. Aprendi muito com meu pai sobre como. E tá até hoje, Até ativo. hoje. Não, eu sou conselheiro lá, participo Longevo também, esse não, negócio. super feliz. Ele é advogado, é contador, tem maior orgulho da profissão. E minha mãe, professora também, empreendedora, porque eu falo, minha mãe trabalhava durante o dia dando aula, à noite fazia bolo, fazia chocolate para vender na comunidade. E eu aprendi muito, então, um pouco com 13 anos, já comecei a estudar de noite e trabalhar durante o dia. Sempre gostei muito da forma como meu pai trabalhou. Grande parte dos concorrentes da contabilidade da região trabalharam com ele. Sempre incentivou as pessoas a empreenderem, a terem seu negócio, sempre passou conhecimento, sempre foi uma escola.
e tenho certeza que ele contribuiu muito para o ramo de contabilidade na região. E eu trabalhava na contabilidade, então desde cedo estudava de noite, trabalhava no outro dia, conhecia os clientes e tinha um cliente que queria vender um posto de gasolina, queria se mudar e, como confiava no meu pai, fez uma proposta: 40 pagamentos de 15 mil vendo para você. Aí meu pai pegou eu, meu irmão, também o Nildo, falou: querem trabalhar vocês lá? Eu falei: vamos trabalhar. Eu queria empreender, sempre sonhei também empreender, em construir a minha história, com muito orgulho da forma que meu pai tinha feito. Eu fui trabalhar nesse posto em 2007, em 6 meses, ali colocando processo, controle contábil que eu tinha, balanço diário, trazendo o time para perto, ajudando a abastecer carro, trabalhar no caixa. A gente conseguiu pegar aquele posto que não estava indo bem, começou a ter sucesso. A Ipiranga ofereceu outro posto depois de 6 meses, aí eu separei e fui para esse outro posto. Meu pai emprestou o dinheiro para eu começar ali o capital de giro. Aí eu lembro, sei lá, em cada 6 meses a gente foi assumindo outros postos que estavam endividados, um ramo super complicado, posto de gasolina, e eu sempre tive muito crédito, então eu sempre tive um bom relacionamento com bancos. Cheguei, Então você é um bom pagador. sempre fico muito feliz. Eu fico feliz de duas coisas: de ter tido crédito, de as pessoas terem confiado em mim. Eu já cheguei a emprestar mais de 20 milhões de reais de banco, assim, muita coisa mesmo. Então eu comprava tudo, sempre tive muito crédito. E fico mais feliz de ter pago toda essa dívida, sempre, nunca atrasei uma parcela de empréstimo de banco. Todos os bancos, eu trabalhei com Santander, Real, SBC, Banco Brasil, Caixa Econômica. Eu pegava dinheiro num, depois pegava dinheiro novo para pagar a parcela daquele, e fui pagando até que em 2022 eu consegui quitar todas as minhas dívidas. Um momento para mim muito especial na minha Glorioso vida. esse momento. Nossa, glorioso. Depois de 15 anos pagando juros, e juro é uma coisa cara para quem paga, e poder agora começar a aplicar dinheiro e receber juros é outra preocupação, né? Outra tranquilidade, uma coisa super importante também. A pessoa fala: dívida é bom, Eduardo? Se você não tem o capital e precisa começar, é necessário, mas nunca dívida é bom. Ter crédito, eu fico feliz de ter crédito, mas é uma responsabilidade. Por isso por que trabalhava tanto? Porque eu precisava pagar muita, e a garantia era o escritório do meu pai, Do posto que vocês contabilidade. compraram. A garantia do escritório do meu pai, a garantia era a casa dos meus pais. Então, todo o patrimônio do meu pai, ele colocou em garantia, acreditando que ia dar certo esse negócio que a gente estava começando, que era os postos de gasolina. E eu fui tendo sucesso em posto, mas eu fui vendo em 2015, daí em 2013 o Sandro e minha irmã, a gente criou esse grupo, o Biogrupo. Falei: olha, só que vamos fazer um combinado. Eu, minha esposa, o Sandro, que é meu cunhado, e a Mariana, que é minha irmã. Vamos fazer um combinado: 90% do resultado que a gente gerar nos postos, a gente vai investir em novos negócios. Porque posto de gasolina pode demorar 10, 20, 30 anos, mas uma hora vai acabar. Os carros viram elétrico e a gente só sabe fazer isso. Então, vamos parar de emitir imposto e vamos achar algum outro negócio grande para a gente poder construir um futuro Ou seja, para diversificar, nossos né, o filhos. negócio. Exatamente. Então, eu tinha o resultado do posto, 90% reinvestia em novos negócios. E aí todo mundo: bom, beleza, vamos fazer isso então e vai dar certo. E aí a gente começou a procurar novos negócios. Primeira coisa, a gente montou uma academia. Então, pô, nós gostamos da academia, futuras pessoas vão cada vez mais ser saudáveis. Na época, 5% da população estava matriculada numa academia, isso vai subir. A gente montou uma academia com o dinheiro do posto, o cartão BNDES do posto, também emprestado, crédito que nós tínhamos, e chegamos a ter sucesso na academia. Tínhamos 1.000 alunos na academia, estava indo bem. Até que a gente descobriu uma grande lição: barreira de entrada. Nós não tínhamos barreira de entrada. Veio um concorrente e montou uma academia a 3 quadras da nossa. Aí veio outro concorrente e montou uma academia do lado. Aí a academia perdeu ali para esses concorrentes muitos alunos. A gente falou: poxa, não tem diferencial competitivo, não tem uma barreira de entrada. Vamos vender a academia, vamos procurar outro negócio. A gente montou uma agência de marketing, a gente montou uma empresa de tecnologia, aí a gente montou um açougue, um café em shopping, loja de roupa infantil. Nossa, realmente Não, bem muito. diversificado, né, os Como ele não negócios. sabia o que fazer, ele falava: para quem não sabe o que é, qualquer caminho serve. A gente usou essa estratégia, falando: só que investimento. A gente investia 500 mil reais no negócio, daí não dava certo, vendia. E aí chegou um momento que eu estava em 2016 com 10 negócios em segmentos diferentes. E eu comecei a estudar muito mais sobre pessoas. Falei: poxa, eu preciso montar times capazes e competências que eu não tenho. Se eu não sou bom, o Sandro é um gênio, um dos melhores pessoas que eu conheço no mundo comercial. Então, o Sandro sempre foi um cara comercial dentro do grupo. O Edson, que é nosso CTO, um cara que tem tecnologia. A minha esposa, financeira. A minha irmã, Mariana, tem DRH. Então, a gente foi pensando que competências que preciso, e eu preciso entender de pessoas, de negócio. E Porque aí você consegue delegar para essas delegar, pessoas e fazer a gestão fazer a enquanto gestão. eles... Isso, e aí eu falava: se um negócio tem uma chance no Brasil, né, 95% dos negócios fracassam, dão errado em 5, 10 anos, se eu montar 10 negócios, algum há de dar certo. Eu lembro que uma vez meu pai falava: olha, Eduardo, volta pro posto, volta pra contabilidade. Meu pai que sempre foi muito otimista, nada dando certo.
E eu falava, poxa, mas eu não posso, cheguei tão longe, eu tenho que achar alguma coisa que funcione. Eu já sei o que não funciona. Minha mãe falava, Eduardo, o que você entende de carne, de açougue? Que eu gostava de churrasco. Eu falei, vou fazer um De novo aquilo açougue. que você falou, né? Vou atender a Faz- minha dor, pode ser um negócio. Exatamente, eu gostava de churrasco, fazer um açougue. E fui aprendendo que tudo pode dar errado. Não tem um plano, nenhum plano resiste ao dia a dia prática. Mas cada um desses negócios, como eu falei, academia não tinha barreira de entrada, o café no shopping não tinha um diferencial, tinha um público que era do shopping, a gente percebeu que o shopping ficava com 90% do lucro do negócio. A tecnologia, a gente tinha que ter uma aplicação, uma solução nossa, a Bike Station não tinha público. A gente foi vendo tudo o que a gente errou em cada um desses negócios. Eu falo a gente que eu nunca empreendi sozinho, sempre tive muita gente boa junto comigo. E o March a gente criou, pô, o diferencial nosso vai ser tecnologia, o cliente, não, dentro do condomínio só tem um cliente, o varejo, o mercado grande. A gente foi criando a marca forte, vamos investir na marca, porque a nossa marca vai ser o nosso maior ativo no futuro. A gente foi criando vários diferenciais para não acontecer com o March acontecendo nos negócios. E talvez sem cada um deles eu não teria chego no March. Por isso eu tenho muito ali, hoje eu olho e falo, pô, podia ter evitado muito erro que eu cometi, mas eu tenho consciência que esse negócio, esse erro me trouxe um aprendizado super importante para a construção do Market Shore, que talvez ele não seria o que é hoje, e aí valeu a pena, porque na verdade a pessoa fala, pô, eu queria ter todos os negócios, não, eu queria achar um negócio. Então quando eu achei o Market se mostrou desse potencial, também o negócio é a tendência, e tem uma tendência muito clara no futuro de comodidade, tecnologia, de venda autônoma, da verticalização da moradia, do, enfim, por todas as razões, ele se prova um negócio de sucesso hoje, mas com potencial de crescer exponencialmente cada vez mais no futuro. Então, quando o Marchus se provou esse negócio, aí eu parei os outros negócios e foquei, estou dedicado, há 5 anos eu estou dedicado exclusivamente no Market Eu tenho, ainda sou sócio de um posto lá de combustível em Curitiba, porque eu tenho um time. Esse foi o começo, né? Eu tenho um carinho muito especial. É nostálgico. É nostálgico porque eu tenho pessoas que trabalham comigo há 15 anos. Eu fico muito feliz que hoje no Marfood tem uma pessoa que trabalha comigo há 17 anos, daquele primeiro posto que comprei em 2007. No posto tenho pessoas lá há 10, 12, 15 anos que estão comigo. Então eu tenho eu reconheço que o papel do trabalho de uma empresa na sociedade é muito importante. Tudo que existe aqui é construído por trabalho, é construído por empreendedorismo, seja uma tela, seja internet, seja uma televisão. Então eu sempre pensei que através do nosso trabalho a gente tem um papel de contribuição também com a sociedade. A gente consome uma água, um suco, um alimento que alguém produziu através do trabalho de outra pessoa. E eu sempre acreditei que o papel social da empresa é com a sociedade e com os colaboradores, gerar oportunidade de desenvolvimento, de reconhecimento, um ambiente saudável. Por isso nos postos eu tenho orgulho também que todo o time nosso, que entrou como frentista, entrou como caixa, construiu uma carreira. Hoje os gerentes que estão na contabilidade, meu pai tem 50 anos, os gerentes, coordenadores entraram como office boy, um gerente financeiro, outra, a Jéssica, que é a gerente geral, entrou como auxiliar administrativo. Então, o papel da empresa é desenvolver as pessoas, de gerar valor e contribuir com a sociedade, e isso eu trouxe muito para o DNA do Market Show. Por isso, eu falei, a gente tem orgulho de crescer, mas de manter também, preservar quem nós somos. Então, o time que está conosco lá desde o início, todos esses outros negócios, trouxeram algum conhecimento, algum relacionamento que se transformou numa pessoa que está hoje. No reality show que você comentou, que a gente participou com a Bike Station, foi o primeiro reality show de startup, né, de televisão aberta, e a gente ganhou. A gente foi o vencedor desse, mesmo um negócio ruim, que não funcionava. Muito bom que a gente não vendeu franquia, muita gente queria comprar a franquia. A gente falava, não vamos vender, o negócio não se provou funcional. Não vamos arriscar, não vamos prejudicar. Valorizamos muito sempre o dinheiro de quem acredita e quem investe na gente. Então a gente não vendeu franquia, mas ganhou o reality show. E hoje o nosso head de marketing, o Léo Portioli, veio dessa que ele trabalhava na RPC, que era a empresa que fez o reality show. Então eu também trouxe já um saldo positivo. Se a gente fica parado, é difícil aparecer as oportunidades. Eu sempre falo, se movimentar, todos esses negócios foram importantes, agora não faz mais sentido, agora todo o foco nosso é fazer o Marchou a maior empresa possível, de acordo com as nossas competências, mas eu tenho muito orgulho de todos eles, da forma que foi, o crédito que a gente tomou, a gente pagou o banco, a gente assumiu o prejuízo e valeu a pena tudo, porque a gente não desistiu e chegou ao seu objetivo, que era construir algo, inclusive hoje olhando o Market com uma ambição de levar para outros países,
que é difícil você pensar um negócio brasileiro que tem aderência para expandir para Estados Unidos e Europa. Hoje mesmo veio uma mensagem de uma pessoa da Espanha que está negociando para querer levar o Marshall. A gente fez 2 viagens esse mês para os Estados Unidos, com a oportunidade de levar o Marshall para a Flórida. Então, todo esse sonho que existia lá atrás, hoje se concretizando, faz com que tudo tenha valido muito a pena. O seu último negócio, então, antes do Market for You, foi essa das bikes? Eu tinha, quando o Marshall deu certo, eu tinha 2 cafés em shopping, que aí foi fechado pela pandemia. Eu tinha 3 lojas de roupa em shopping. Eu tinha a Bike Station ainda. Eu tinha o açougue ainda. Eu tinha vários negócios quando nasceu o Marshall. E quando o Marshall deu certo, aí eu fechei os outros negócios e fiquei só um conselheiro da contabilidade, sócio lá do posto, da agência de publicidade e focado daí no Marshall como executivo em tempo integral. Entendi. Você comentou do seu pai e da sua mãe, né, que também são empreendedores, né? Então eu imagino que eles que sejam a sua maior inspiração para empreender. Como é que é a sua relação com seus pais ali, né? De ver ali no dia a dia crescendo, eles empreendendo. Como é que foi isso? Eu lembro, assim, muito claro das noites que minha mãe, então, ela dava aula da rede pública para alunos especiais, da rede estadual de Mandirituba, uma cidade metropolitana de Curitiba, e à noite ela fazia ovo de Páscoa, fazia bolo para vender na comunidade, que era uma renda extra, porque tinha o salário, um servidor público tinha um teto, e meu pai tinha um orçamento super apertado, então era classe média, e meu pai também, igual ele, fundou vários negócios. Ele montou borracharia, ele montou loja de sapato, montou loja de fábrica de geleia, meu pai montou gráfica, montou supermercado, meu pai tentou empreender e nunca nada deu certo, montou transportadora, montou A não ser a madeireira, contadora. só contabilidade. E aí, essa três a mãe tinha. Pô, teu pai tentou transportadora, madeireira, tudo deu errado e o que sempre sustentou nossa família foi a contabilidade e a advocacia, que ele também é advogado, mas eu acho que eu honrei essa intenção dele de fazer algo De testar, né? grande. Então, para mim, errar não tinha assim um peso tão grande. Meu pai sempre confiou muito e eu vendo ali essa capacidade da minha mãe de criar valor. Então, pô, uma Páscoa fazia ovo de chocolate e aí nós tínhamos um orçamento super apertado. Com esse ovo a gente conseguia pagar uma viagem de férias que a gente fazia. E o meu pai, ele tinha um orçamento apertado. Num ano, nós estamos em 4 irmãos. Um ano eu estudava na escola pública, no outro ano outro meu irmão, no outro ano eu estudava na escola particular, então eu estudei em 10 colégios. Eu estudei quinta série particular, sexta pública, daí 7 pública, oitava particular, e fazendo um rodízio, que ele conseguia pagar uma escola de particular dos filhos. Só minha irmã, que acho que estudou poucos anos na escola pública, a maioria particular. Mas eu vendo como o trabalho tem esse poder de empreendedorismo, né? Eu trabalhando ali com 13 anos, ganhava, sei lá, R$ 300, digamos, salário, mas eu conseguia comprar minhas coisas. Eu via meus amigos não conseguiam. E eu ia no colégio, no intervalo, eu podia comprar as coisas. Então, eu sempre tive, acho que o meu pai acertou muito em ensinar a trabalhar desde cedo, ensinar. Isso me tirou de não sair, comecei a namorar também. Tô com minha esposa desde os 18 anos. Então, tô com ela, esse ano eu faço 36, eu tô nesse partir de dezembro, mais tempo com ela do que sem ela na minha vida. E eu sempre fui, como trabalhei, sempre fui muito responsável. Então, eu não saía de noite, trabalhava ali das 6, 7 da manhã até de noite, e para mim aquilo era a maior realização da minha vida, porque eu conseguia, através do meu trabalho, construir aquilo que eu sonhava, comprar depois um carro. Então, meus pais tiveram, acho que assim, um papel super importante em ensinar o valor do trabalho. E não tem uma coisa que meu pai sempre trouxe, minha mãe, que não tem trabalho melhor que o outro. Todo trabalho é fundamental. Sem a pessoa que cozinha, você não tem o alimento. Sem a pessoa que faz uma rede de energia, você não tem luz. Então, todo trabalho é fundamental para a vida e sociedade. E através dos nossos dons, da nossa vocação, o nosso trabalho, ele tem um dever com os outros também. Então, acho que essa lição de como um chocolate se transforma num ovo de Páscoa e cria um momento de felicidade para uma família. Todo trabalho é muito digno. Esse papel do trabalho, a importância do trabalho, independente de qual seja. Por isso, na empresa a gente fala que todo mundo é igual, não importa a função que está exercendo. O propósito nosso, levar a comunidade, gerar oportunidade para quem quer empreender, se cumpre por cada um cumprindo a sua tarefa. Entendi. Estava dando uma olhada aqui na minha cola, porque geralmente no fim do programa, a Maria Amaro, que é quem costuma apresentar, né? Eu estou aqui temporariamente, ela costuma fazer perguntas mais curtinhas, né? Com respostas mais curtinhas para a gente fechar o programa.
Então eu queria partir para essa etapa já, queria que você me falasse, se teve alguma mentira que já te contaram sobre empreendedorismo, né, que tentaram te vender alguma ideia, assim, que você achou que era uma coisa e no fim não era? O empreendedorismo para mim tem duas formas. Tem quem vai fazer, que sempre é um sonho, uma ilusão, e tem do que fez. Então, meu pai falava, quando eu falei, pô, que açougue? Meu pai falava, não, isso não tem como dar errado. Tudo pode dar errado. Acho que a maior mentira é que não tem como dar errado. Quem vai empreender, tudo pode dar errado. Essa é uma dica que eu dou para quem pergunta o que você me diz. Ele fala, tudo que você está planejando pode dar errado. O cliente pode não comprar, o preço pode não funcionar, a forma pode não dar certo. Por isso, franquia cresce tanto que é um modelo de negócio já validado. Mas a mentira é que tudo vai dar certo, não tem como dar errado, tudo pode dar errado. Entendi. E quando você percebeu que você queria ser empresário, né, qual foi o momento, esse clique? Teve algum clique ou Não, foi mais circunstância. Eu sempre gostei muito de trabalhar e eu acho que não tem. Eu acho que você pode ser como minha mãe, que dava aula durante o dia e fazia bolo de noite. Tem vários franqueados nossos que trabalham numa ser carreira CLT e executiva ser autônomo? e empreendem com o Market for You. Para mim, sempre foi vontade de construir, de contribuir. E por circunstância, o empreendedorismo foi a forma que eu fiz isso. Mas eu acredito que não tem nenhum demérito em você não empreender. Não tem nenhum demérito em você intraempreender dentro de uma empresa, não tem nenhum demérito em você ter uma carreira dentro de uma empresa e também fazer empreendedorismo nas outras horas. Para mim foi mais como eu pude contribuir, se for dentro de uma empresa ou foi, no meu caso, empreendendo. Entendi. E qual que é a diferença entre ser dono de uma marca, né, focada em produtos ou serviços, com unidades próprias somente, e ser, o dono, colocar assim, de uma franqueadora? É completamente diferente. O nosso cliente é o franqueado. Então, o McDonald's fala, né, ele não é uma rede de restaurante, ele é uma rede de gerenciamento de franqueados. E esse é um erro de quem tem um negócio, às vezes, que funciona e pensa, já que funciona, para mim, eu vou franquear. Porque quando você franquia, você tem um parceiro de negócio que tem um empreendedorismo assistido, ele tem um modelo que ele vai replicar. É completamente diferente. Se for falar aqui, daí é dias para conversar sobre a cultura de uma franqueadora, de você inspirar o franqueado, você ouvir o franqueado, você gerar senso de pertencimento para o franqueado, reconhecimento para o franqueado, modelo de negócio que tenha margem para a franqueadora e para o franqueado, são dois universos assim completamente diferentes. Qual você diria que foi o seu maior erro e o seu maior acerto até hoje? Com certeza o maior erro foi fazer negócios pensando em mim. Isso foi claramente o que eu perdi mais tempo e dinheiro. O maior acerto foi ter as pessoas certas comigo. Isso muda tudo. Você não vai ser bom em tudo. Para você empreender, você precisa ser bom em direito, porque o Brasil precisa de contratos, você precisa entender de contabilidade, porque você tem que regulamentar uma empresa, você tem que entender de comercial. A maioria das empresas quebram, não porque tem produtos ruins, porque não vendem. E às vezes os produtos que mais vendem não são nem os melhores. Você tem que ser bom em tecnologia, tem que ser bom em produto, bom em finança, bom em marketing. Você tem que construir uma marca. É difícil você ter todas essas competências. É como um pedreiro que tem que fazer desde colocar o tijolo até o telhado. E o que eu tive sucesso, o maior acerto foi escolher e motivar e remunerar e recompensar e construir essa estrada, essa estratégia, todos esses projetos com as pessoas certas. Então, isso mudou toda a minha vida. Consigo estar hoje envolvido numa operação que tem logística, tem síndico, tem franqueado e funciona porque tem muitas pessoas boas em cada uma dessas áreas. Então, sozinho eu não fiz e tenho o maior orgulho de não ter feito nada ao longo desses 17 anos. Onde que você busca conhecimento para poder gerir todos esses negócios, né? Tem algum lugar específico que você inclusive recomendaria para quem está pensando em empreender? Em muitos lugares, como eu falei, todos os dias eu leio Infomoney para saber o que está acontecendo no mundo. Você não pode construir um negócio pensando que é uma bolha, você está dentro de uma sociedade. Eu participo da NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, todos os anos, acontece em Nova York. Eu participo da feira da BF para ver o que outras franqueadoras estão fazendo. Eu leio livros, eu escuto podcast. Eu vejo que o mundo está numa fase de uma transformação sem precedentes. É como se a gente pensar há 15 anos atrás que não existia o celular, o smartphone, que hoje faz parte do cotidiano de todos nós. Se você pensar que com inteligência artificial, com toda a geopolítica e a economia mudando, está surgindo muita coisa. Então,
é o analfabeto do século XXI, como tem aquela frase, não é quem não souber ler e escrever, quem não souber desaprender e reaprender, e isso nunca foi tão urgente. Eu assisti na NRF esse ano, uma diretora da NVIDIA falando, é momento de baixar a cabeça, estudar, se atualizar, se informar. A informação nunca foi tão disponível, tão acessível e tão constante e dinâmica. Eu, além do que eu leio e estudo todos os dias os principais canais de notícia do Brasil e do mundo, além, claro, de livros e conteúdos, cursos, eventos do setor, eu converso com muita gente, converso com pessoas melhores que eu, tenho muitos mentores, participo da Endeavor, participo do KPMG, Emerging Giants, mentoria, pelo menos, sei lá, umas 5 horas por mês, vou muito para os Estados Unidos, fui para a China, que é a meca do mercado autônomo global, ver como que está funcionando lá, o que eu trago insight para cá, acho que benchmark, e principalmente com outras empresas que estão fazendo, que estão atingindo o sucesso, o objetivo que você tem. Para a gente fechar, eu quero saber se tem algum conselho que você daria para você quando você começou. Acho que um conselho que eu dou para mim e para qualquer pessoa é: se você acredita que você pode fazer algo, comece. Então, não tem nada que vai te ensinar mais do que a prática. Tudo que eu estou fazendo aqui funcionou para mim, mas era uma circunstância que eu tinha outros negócios, eu tinha outra fonte de receita mais segura, que era o posto de gasolina, veio a pandemia, eu tinha as pessoas que eu conhecia no meu relacionamento, eu tive várias circunstâncias muito importantes para funcionar para mim. E cada um tem o seu rede de relacionamentos, as suas experiências. Então, se você acredita que vai fazer alguma coisa, comece. O aprendizado da prática vai ser infinitamente mais importante do que o da teoria. Muitas vezes você fica ali um ano desenhando um modelo de negócio e vem uma tecnologia de inteligência artificial que muda totalmente o jogo. Então, quando você está fazendo as coisas, as oportunidades vão aparecendo. E isso mudou com certeza completamente a minha vida, que é eu pegar e vir mais para São Paulo, eu ir mais para os Estados Unidos, eu conversar com mais pessoas. Network é fundamental. Você tem muito network quando você está fazendo as coisas, não quando você está prometendo ou pensando em fazer. Isso com certeza fez, achando para mim, cada vez tem feito mais quando eu crio relacionamentos genuínos, com interesse mútuo de colaboração. Maravilha, Eduardo. Queria te agradecer pela conversa, pela presença aqui. Acho que com certeza você trouxe dicas muito valiosas para quem está acompanhando a gente. Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer participar e poder contribuir com esse programa super incrível e tão especial para mim, inclusive. Eu sou Jamile Niero, apresentadora desse episódio do Zero ao Topo, uma produção do InfoMoney. A captação de áudio e vídeo desse podcast foi feita por Renato Costa. A produção é de Felipe Siqueira e a edição é do InfoMoney.